Neste vídeo, falaremos sobre as motivações para disseminar o conhecimento sobre transações com Bitcoin. Falaremos sobre as próprias transações, incluindo os custos envolvidos. E, por último, faremos um comparativo de duas carteiras Lightning Network. A motivação para fazer esse vídeo é muito simples. Quanto mais comum forem nossas ações, menos elas se destacam. Para que não chamemos atenção, podemos deixar de realizar essas ações. Outra possibilidade é que mais pessoas passem a agir como nós. Felizmente, Bitcoin se tornou um assunto muito popular. É estimado que 140 milhões de pessoas já tenham comprado Bitcoin. A maioria delas trata isso como apenas um investimento. Mas isso ajuda a esconder os poucos usuários que realmente se preocupam com a sua privacidade. Isso poderia melhorar. Ao invés das pessoas somente comprarem e venderem, se elas fizerem transações entre si, ajudará ainda mais a esconder as pessoas que se preocupam com privacidade. Então esse vídeo tem a motivação de mostrar para as pessoas como é uma transação Bitcoin para estimular que mais pessoas transacionem Bitcoin. Para começar, é preciso dizer que esse vídeo foi feito no primeiro trimestre de 2022. O preço do Bitcoin é R$ 250 mil. Outro dado importante é que um Bitcoin pode ser dividido em 100 milhões de unidades, chamadas Satoshi. Algumas pessoas usam Satoshisa como plural de Satoshi. Não existe consenso em qual é o símbolo para Satoshi. Além do utilizado aqui, já foram propostos todos esses. A rede Bitcoin é uma única. No mundo inteiro, todas as transações ficam registradas no mesmo banco de dados, chamado blockchain. Chamamos as transações registradas na blockchain de transações on-chain. O custo para registrar uma transação nesse banco de dados é considerado caro. No momento em que foi feito o vídeo, custava 400 satoshisa, o que é equivalente a R$ 1. Mas esse custo já chegou a $50 em outras ocasiões. Mesmo R$ 1 não é uma taxa aceitável para transações cotidianas. Para resolver esse problema, foi criada a rede Lightning Network. Ela permite transações rápidas com baixo custo. Algumas transações feitas por mim em teste foram menos de 2 satoshisa. Ou seja, menos de 5 milésimos de R$ 1. Então vou demonstrar resumidamente como seria uma pessoa com dinheiro comum fazer uma transferência usando Bitcoin e essa segunda pessoa sair com reais em sua conta. Inicialmente, a primeira pessoa precisa transferir dinheiro comum de sua conta bancária para uma corretora, que é convertido em Bitcoin. O Bitcoin é sacado e chega até a corretora da segunda pessoa. A forma como esse Bitcoin chega até a corretora pode variar. Pode ser a transferência direta de uma corretora para outra. Todas as transações on-chain possíveis serão representadas em laranja. Pode ser também passando por carteiras pessoais, que podem ser instaladas em computadores ou em aparelhos móveis. Entre dispositivos, com aplicativos devidamente instalados, além de transações on-chain podem ser realizadas transações via Lightning Network. Com o dinheiro na corretora, a segunda pessoa pode converter e transferir para sua conta bancária. É importante saber dos custos para todas essas movimentações. A transferência do banco para a corretora pode ser feita sem custos. Uma vez o dinheiro na conta da corretora, a conversão para Bitcoin custa em torno de 0,5%. Essa estimativa foi feita com base nos valores mais comuns das maiores corretoras. Para retirar seu Bitcoin da corretora, custa 40 mil satoshis, o que equivale a R$ 100. A segunda pessoa, com o Bitcoin em sua conta na corretora, precisará pagar 0,5% de taxas para converter para dinheiro comum. Para sacar dinheiro comum para sua conta bancária, não há taxas. Se for sacado Bitcoin para uma carteira pessoal, cada transação on-chain terá taxas. Como já dito, a taxa para a transação on-chain é de 400 satoshisa no momento em que este vídeo foi feito. Se for optada por uma transação por Lightning Network, também é necessária uma transação on-chain no início. É como se fosse por crédito num cartão pré-pago. Na hora de transferir para a carteira Lightning Network para a segunda pessoa, incide taxas dessa rede. Como já foi dito, paguei 2 satoshis em várias das transferências. Para transferir de uma carteira Lightning para sua corretora ou para uma carteira Bitcoin normal, geralmente custa entre 3 e 3,5%. Esse número é um pouco difícil de explicar porque varia conforme o método que usará para fazer isso. Para uma transação on-chain, a primeira pessoa envia a transação para a internet. A partir desse momento, todos podem ver essa transação. Ela aparecerá como pendente. Quando um minerador registrar essa transação na blockchain, o status mudará para confirmado. Para cada novo bloco minerado na blockchain depois da primeira confirmação, é considerada uma nova confirmação daquela transação. O número de confirmações reflete o quanto de segurança você precisa na transação. Algo de pouco valor pode ser aceito ainda com a transação pendente. Para coisas realmente valiosas, é comum pedirem 6 confirmações. Já a Lightning Network é diferente.
São formados nós de rede. Esses nós estabelecem canais entre si. Você pode estabelecer um canal direto com a pessoa para quem você deseja pagar. Mas não é necessário. Basta que haja um caminho passando por meio de canais e outros nós. Na verdade, a transação por canais de Lightning Network ocorre mais parecido com isso. O Bitcoin nunca sai do canal. Mas esse Bitcoin passa para outra extremidade do canal. Esse nó usará outro canal para enviar Bitcoin para outra ponta, com outro nó. E assim por diante. A Lightning Network automaticamente achará o caminho com menor taxa para realizar a transferência. Agora, imagine a seguinte situação. O dono do caminhão vai até uma cafeteria. Ele toma uma xícara de café e paga ao dono do estabelecimento. O dono da cafeteria precisa ir a algum lugar e paga para o taxista. O taxista, por sua vez, paga pelas compras que fez no mercadinho. Se o mercado precisar de um caminhão, o pagamento passa pelos canais no sentido inverso. Os usuários comuns não precisam se preocupar com esses detalhes, pois tudo é feito de maneira automática. Continuando, imagine que o motorista do caminhão precise de serviços de táxi. E o motorista de táxi paga a cafeteria por um lanche. Já a cafeteria compra algo do mercado. Agora, vamos fazer algumas comparações entre transações on-chain e pela Lightning Network. As transações on-chain são mais lentas pois precisam a confirmação pela mineração. Se for fazer uma única transação, a taxa para a transação on-chain é menor. Na Lightning Network, além da taxa da transação on-chain, também tem as taxas da própria Lightning Network. Para múltiplas transações, principalmente se essa carteira é usada para pagar e para receber, passa a ser muito mais vantajoso usar a Lightning Network. As transações on-chain são todas públicas. Se for possível estabelecer que aquele endereço de carteira é seu, será possível saber o seu saldo e suas transações. Com a Lightning Network isso não é possível. Por fim, quero comparar duas carteiras de Lightning Network. A Eclair e a Blue Wallet. Pelo que entendi do funcionamento, a Blue Wallet não cria um canal verdadeiro entre ela e o seu aplicativo. Na verdade, o que ela faz é administrar de maneira centralizada o seu canal. Para o usuário comum, não tem importância. E será como se houvesse um canal entre o seu celular e a Blue Wallet. Nesse canal, há fundos na extremidade da Blue Wallet. Ou seja, é como se você abrisse um canal sem precisar por nenhum fundo inicialmente. Já na Eclair, existe a necessidade de pagar uma taxa para abrir o canal. Além disso, você precisa depositar fundos do seu lado do canal. Para poder receber nessa carteira, existe a necessidade de que a Eclair deposite fundos na outra extremidade. Isso tem uma taxa que você precisa pagar, que é de 3%. Para receber nas carteiras, é criado um invoice. Esse invoice geralmente é apresentado ao pagador por meio de um QR Code. Para gerar esse invoice e receber na carteira Eclair é necessário digitar o valor a ser recebido. Na carteira Blue Wallet, tanto pode gerar um invoice com valor definido quanto pode gerar um invoice sem valor definido. Nessa última situação, o pagador decide o quanto quer transferir. Para pagamentos pela Eclair, as taxas variaram de 0,05% a 0,13%. Pagar usando a Blue Wallet teve taxas maiores. Nos testes, ficaram entre 0,3% e 1%. Para tirar o Bitcoin da rede Lightning para a blockchain foi gratuito na carteira Eclair. A Blue Wallet não tem um método nativo para fazer essa operação. Mas no próprio aplicativo, eles recomendam a Zigzag.io. Esse serviço tem um custo. Nos testes, o menor valor foi em torno de 3,5%.